Olá, bem-vindo ao programa Câmbio. E hoje nós vamos falar sobre câmbio especificamente. Como é que você faz troca de moedas física? Como é que você vai comprar o dinheiro que você vai levar agora nas férias de julho, agora que você vai? Como é que você vai fazer uma remessa para o exterior? Tá? Para isso, eu trouxe aqui o Fernando Pavani, que é CEO da Bitec, que tem duas empresas, a Bicâmbio e a Remessa Online. Olá, Fernando, tudo bom? Tudo bem? Tudo bom. Bem-vindo, Fernando. Acho que a primeira ideia aqui é o que as suas empresas podem ajudar as pessoas que querem comprar dólares para viajar para o exterior? Hoje a Bitec nós desenvolvemos plataformas, né, para atender o que queira adquirir moedas que não o real. E o nosso propósito é ajudar esse cidadão a se tornar um cidadão global, se conectando com qualquer mercado financeiro que não seja o mercado financeiro brasileiro. Então, através da Bicâmbio e da Remessa Online, qualquer pessoa física ou pessoa jurídica consegue adquirir papel moeda, comprar papel moeda e receber em sua casa em até um dia, isso é através da Bicâmbio. E na Remessa Online, ela consegue fazer transferências e receber transferências internacionais no mesmo dia, se for para os Estados Unidos, até um dia útil para qualquer lugar do mundo, ou receber dinheiro do exterior de uma transferência ou de um pagamento de um serviço que foi prestado no exterior, ou até realmente fazer investimentos em corretoras internacionais. Então, nós hoje estamos auxiliando o brasileiro, inicialmente, a se conectar no mundo de maneira mais fluida, mais online, com um look and feel muito fácil, né? Porque hoje realmente é muito burocrático você fazer esse tipo de transação dentro de qualquer outra instituição financeira. Tá bom. Como é que você tem visto esse mercado? E aí eu vou separar em dois, né? O mercado de dinheiro mesmo, pessoas comprando papel moeda, e o mercado de remessas, né? Estão diminuindo, estão aumentando? Como é que você está vendo isso? É interessante, porque todo mundo vem e fala sobre o fim do papel moeda, mas a gente ainda sente um crescimento da demanda por papel moeda, porque mais e mais pessoas que não tinham acesso a viajar internacionalmente, a visitar países, estão tendo essa possibilidade, e o primeiro contato delas com uma moeda estrangeira é através da compra do papel moeda. Então, conforme a inclusão financeira vem acontecendo, vamos lá, 95% da população brasileira deve ganhar menos que R$50 mil por ano, quer dizer. Então, conforme você estende crédito para essas pessoas, conforme elas pegam esses pacotes de não MBA, né, mas cursos internacionais de inglês, vão visitar, vão estudar fora, elas adquirem antes o papel moeda. Então, a demanda por papel moeda por mês é mais ou menos uns 600 milhões de dólares a 800 milhões de dólares de nova demanda por mês, tirando o secundário, tá? Isso não tem apresentado queda nos últimos anos. Teve uma queda aí uns 4 anos atrás, mas foi devido à crise que nós vivemos em 2015, 2016, né? A partir do final de 2014 até 2016, mas isso já se estabilizou. Então, a demanda de pessoas físicas por papel moeda ela é perene. Interessante notar que na bicambio.com.br você tem esse fluxo crescente aí, numa atuada muito grande. A gente vê muito busca por informação de como comprar, como receber, onde que eu posso vender, como na minha volta, será que eu posso vender meu troco de volta, né? As pessoas voltam com papel moeda, e muitas empresas também, ainda assim, entregando papel moeda para os seus executivos viajar. E aí tem um caráter também tributário. Hoje, se você compra papel moeda, você paga 0,38%, sendo que se você dá um cartão pré-pago, por exemplo, para executivos e pessoas físicas, essas pessoas físicas vão pagar 6,38%. Desculpa,
1,1% no papel moeda e 6,38% no cartão pré-pago ou cartão de crédito. Então, essa diferença de tributação, ela ainda incentiva você a comprar papel moeda no mercado brasileiro. Você comentou um ponto importante, que é a tributação favorecendo o papel moeda a despeito de você ter um cartão, né, um meio eletrônico, que seria uma forma mais até fácil de se levar, né, um cartão com crédito, do que ficar levando papel moeda. Um outro ponto, Pavani, que eu acho interessante, sim, é majoritariamente dólar, ou você vê uma tendência mais, pessoas que vão para a Europa comprando euro, que vão para o Japão comprando ien, ou é simplesmente todo mundo resolve comprar dólar? Qual o percentual de dólar que tem? É muito alto? É muito alto, é muito alto. É dólar e euro, né? Eu acho que, assim, dólar e euro são moedas amplamente aceitas em qualquer lugar que você for, são moedas altamente conversíveis e com alta circulação e disponibilidade. Se você for para qualquer país africano, o país africano aceita dólar. Se você for para qualquer país, inclusive do leste europeu, dólar, mesmo com euro. Se você for para qualquer país asiático, euro, dólar, não tem muita diferença. O ponto fundamental é que o dólar e o euro, eles são moedas facilmente conversíveis. E no território brasileiro, é muito mais barato, dado a alta circulação dela, você adquirir o dólar e o euro. Né? Então, por exemplo, o custo de você manter estoque de papel moeda nas casas de câmbio, nos bancos, o carrego é muito negativo. Então, você tem que fazer uma proteção. Você vai carregar, vamos supor, você vai carregar a moeda da Argentina, que tem uma alta taxa de desvalorização. Né? Você um dia tem um peso, no outro dia aquele um peso vale meio peso. Não dá para ficar em estoque, você tem que vender, e não tem demanda para peso. Então você carrega o dólar. Então hoje, por exemplo, o mercado, é uma brincadeira que eu fiz, mas o mercado brasileiro hoje tem um desabastecimento de pesos argentinos. O mercado brasileiro não possui, por exemplo, pesos chilenos e outras moedas que, apesar da proximidade geográfica, nós não carregamos pela baixa de circulação da moeda. É melhor você comprar o dólar aqui, o euro, e trocar no país destino que tem fácil conversibilidade. Entendi. E aí tem aquela famosa dica de mercado, né, que é oferta e demanda. Né? Se tem pouca oferta, você acaba tendo que pagar preços mais caros para comprar no Brasil, e é melhor comprar o dólar aqui no Brasil e lá no país, no Chile, por exemplo, que nem você falou, e trocar por peso chileno. Apesar das duas trocas, todo mundo fala, mas eu vou perder fazendo duas trocas. Olha, não vai perder, porque aqui o custo dela, o spread dos intermediários é tão alto que faz sentido você trocar duas vezes. Não é? Tá. E como é que você está? Esse é um outro ponto interessante, spreads, né? Então, assim, o mercado de câmbio sempre teve spreads e taxas, que nem você comentou, né? Como é que você trabalha isso dentro da Bicâmbio? É fácil de ver? Você tem um spread definido? Como é que funciona isso? Até para o ponto de transparência, né? Hoje, você tem duas coisas que impactam muito o mercado de câmbio, né? Você não sabe qual que é o custo real do dólar, não tem uma taxa de referência. Apesar de ter o dólar comercial na tela da UOL, do site da UOL, ou do site de algum site qualquer de referência, do site do dólar comercial oficial. A Infomoney tem sempre lá também o preço do dólar, mas assim, ele é um pouco defasado, né? Não é online. Não é. E ele, além de ser defasado, ele é um pouco descolado da realidade. Né? Não é a realidade. Assim, 1 centavo é quase 0,30% de 0,3% de diferença. É muito, entendeu? É muito. Então, você não sabe qual que é o dólar real, de verdade, que está sendo operado no mercado. Então, esse é o primeiro quesito. O dólar verdadeiro, o preço do dólar verdadeiro, não possui um preço de referência. A gente dá o preço do dólar verdadeiro no site da Bicâmbio e no site da Remessa Online,
sempre disponível em tempo real para o usuário. Outra coisa, o spread cobrado. O spread cobrado envolve N intermediários. Então, se você entender a arquitetura do sistema financeiro como está montado hoje no mundo inteiro, no papel moeda, por exemplo, é impossível você cobrar menos de 3% de spread, porque você, para importar o papel moeda, as notas são novinhas, né? Quando você compra notas novinhas, para você, tipo, aquela nota de $6 que cheira que saiu da máquina do Federal Reserve agora, né? Da casa da moeda americana. Mas para você importar essa moeda, só quem importa, por exemplo, é o Bank of America. O Bank of America vai cobrar não sei quantos por cento, né, não sei quantos centavos de $1 para poder disponibilizar no aeroporto. Aí você tem o transporte de valores que no Brasil, infelizmente, nos últimos anos, a gente teve um problema de segurança muito grande. E o custo foi aumentando ao longo do tempo pelo caráter da segurança do transporte de valores. E aí você tem o banco, porque quem faz a importação é o banco. O banco precisa se proteger das oscilações do real contra o dólar. Certo? Bateu 4,10, hoje está 4,80, né? Não sei quanto que está hoje, 4,90, se não me engano. O banco, ele perde dinheiro nessa... Só para uma coisa, 3,90, né? Não subiu tanto assim ainda. É verdade, é verdade. R$1 a mais, né? É 3,90. O banco perde dinheiro no trânsito dessa moeda. Então, ele precisa fazer um hedge de o quê? 2 semanas, 1 semana, 1 mês. Então, se você for ver a cadeia da arquitetura do sistema, o custo da moeda, o spread, ele é muito alto mesmo, porque o custo de carregamento daquela moeda é muito alto. E aí você tem o custo de armazenagem e depois da distribuição. Na Bicâmbio, especificamente, a gente coloca o preço da taxa comercial, o seu spread que está sendo cobrado para poder compor a taxa de turismo, mais as tarifas, se tiver tarifa de entrega ou não, e o IOF sempre, o imposto a gente sempre tem que pagar. Isso fica claro para o consumidor na hora que ele compra. A gente não muda, o mercado está oscilando, ele vai acompanhar o mercado. Ninguém tem ingerência sobre isso. Tá? Então, assim, é muito difícil para o cliente entender essas especificidades e essas nuances do mercado. O que acontece? Os bancos e casas de câmbio, eles pegam um preço do dólar X, falam que olha, o dólar aqui, ao invés de ser 3,90, é 4, e eu estou te vendendo a 4,10. E não muda durante o dia inteiro esse preço. Ele fala, de câmbio, vocês mudam o preço o dia inteiro. Mas o preço do dólar nosso é o preço do dólar verdadeiro, né? Então, e aí você sempre vai ter que acompanhar a variação e as oscilações da moeda para poder pegar o melhor preço para você. Então, essa é a diferença entre os provedores tradicionais e o provedor online, no caso do câmbio. Tá, bem interessante. Então, por isso você acaba tendo essa mudança o tempo inteiro do preço no dia a dia, né? Que tem que ser explicada, porque o câmbio muda mesmo, né? A cada segundo você tem um preço diferente, né? Principalmente a abertura do mercado. Exatamente. Acho que ele varia bastante. Agora, outro ponto que a gente tem, agora entrando um pouquinho mais na parte de remessas e menos na parte de dólar físico. O Brasil tem uma burocracia muito grande para fechamento de câmbio. Né? Eu queria ouvir tua opinião sobre isso e também pegar um pouco da tua experiência. Como é que é isso nos outros países? Assim, a gente é muito diferente nisso do que os outros países? Olha, eu não sei se vocês estão acompanhando, o novo presidente do Banco Central está querendo simplificar a legislação cambial. Né? Nos outros países, a legislação cambial ela também é simplificada. Só que o que acontece? Se a gente for acompanhar a legislação da maneira que ela evoluiu nos últimos 30 anos, a lei de câmbio, que permeia o câmbio brasileiro, ela foi feita em 1970 e pouco, né? Uma muito antiga, 60 e pouco. Tá? E aí você vem a regulamentação pós 2008,
Você tem uma evolução agora para autorregulação, onde as instituições financeiras elas assumem o papel de fazer os seus devidos follow-ups, verificações, prevenção contra a lavagem de dinheiro, análise do KYC e se os tributos estão pagos, né, daquela operação que está sendo. Hoje, a regulamentação é uma regulamentação explícita. Ela fala o que você tem que fazer, o que você tem que classificar, o que você tem que recolher. O futuro vai ser uma regulamentação implícita, onde você pode fazer o que você quiser, mas você vai ser penalizado por aquilo que você fizer de errado, que é a diferença entre o Brasil e o resto do mundo. Certo? O Brasil, hoje, por ter uma regulação, tudo que não é explícito é vedado, ou seja, você não pode fazer, a gente tem a impressão que é muito burocrático. Só que, se a gente analisar com bom senso, isso não vai mudar, porque as penalidades do que no futuro vai ser implícito, elas vão continuar as mesmas. As necessidades de verificação de documentos acessórios, verificação contra a prevenção de lavagem a dinheiro, KYC e AML, elas vão continuar. Então, o que eu vejo de simplificação é porque hoje, realmente, existem formatos que não condizem, entendeu? Hoje, por exemplo, enquadramentos de cambiais que não condizem com a modernidade das operações e de como acontece a economia hoje. Então, as instituições financeiras se baseiam em pareceres de advogados, muitas consultas ao Banco Central, para poder ficar validando aquele tipo de operação. Então, a simplificação isso que torna um pouco burocrático, porque, eu não sei se eu vou fazer essa operação, porque como não está explícito, eu tenho que fazer uma consulta, essa consulta pode demorar, ela me custa muito caro o homem-hora para fazer uma operação que vai me render R$50 de receita, R$100 de receita. Então, fica muito pesado para o banco, a instituição financeira, processar essa operação e, poxa, só o encargo trabalhista do funcionário dele já deve dar R$60 mil. E aí, até aproveitando a tua experiência com a fintech, as duas fintechs tuas, aí você tem, quanto mais padronizado for o processo, melhor, né? Esses processos que não são totalmente definidos te causam um problema para colocar isso, né? Muito. Mas o que a gente fez, né? Por exemplo, na Solar? A gente operou numa arquitetura que vai acompanhar, que, na realidade, eu tive um grande professor nessa minha vida de empreendedor no mercado financeiro, que ele me contou essa evolução do sistema de câmbio global. Ele participou desde do primeiro computador, quando implementaram o primeiro computador do Banco Central. Ele é um grande sênior desse mercado de câmbio global. E ele falou o seguinte: a evolução da regulamentação do Brasil vai ser a autorregulação. Isso há 2, 3 anos atrás. Ele meio que antecipou isso porque é a evolução dos mercados mais desenvolvidos. Nessa evolução, a gente montou um sistema que compreende qualquer tipo de operação e qualquer necessidade de documentação acessória, qualquer necessidade de análise para KYC e AML que a gente precisa estender. Feito isso, nós possuímos um sistema um pouco agnóstico em relação a como que a regulamentação ela vai ser modernizada. Então, por exemplo, hoje é uma regulação explícita, a gente veda, a gente trava aquela operação se não for de natureza econômica X. No futuro, não tem essa orientação expressa, mas a necessidade da verificação vai continuar. O sistema está pronto para isso. Você entendeu? O que é o problema são para os grandes bancos, as grandes instituições. As grandes instituições que estão montadas no mainframe, que possuem regras fixas, em um banco de dados quadrado que fala se
isso não acontecer, não pode fazer, como é que ele vai se adaptar? Como é que vai ser o investimento no pátio tecnológico para poder modernizar a instituição financeira, para poder atender essa nova era? Essa é a dúvida que eu tenho. Essa é uma dúvida, acho que todos nós temos, né? Como é que você altera essas grandes instituições, os grandes legados que você tem, e como é que você faz essas mudanças nele, né? Uma outra coisa que estava aí, até pegando o gancho que você comentou dessas iniciativas do Banco Central, Pavani, a ideia de brasileiro poder ter conta em dólar no Brasil. Qual que é a tua visão sobre isso? Olha, eu acho muito bom, para falar bem a verdade, porque o momento do mercado global é um momento de de-risk. O que acontece? Você tem o caso de 2001 das Torres Gêmeas. Pós-Torres Gêmeas, você tem um movimento global do mercado financeiro de apertar procedimentos de KYC e AML, não é só KYC e AML para o mercado financeiro, mas para o mercado global como um todo. Então, por exemplo, você não tinha verificação de procedência de origem no aeroporto. Você lembra? Ninguém viajava aqui com restrições de bagagem, de onde você veio, para onde você vai. Você começa a aumentar a verificação de fluxos de passagem. O mercado financeiro, ele também é um fluxo de passagem. Você transaciona de um lugar para o outro, você tem que saber onde está indo, para onde está vindo, qual é a origem desses recursos, se possui fonte ilícita e se a gente precisa fazer algum combate sempre para poder saber se não está financiando terrorismo, se não está fazendo lavagem de dinheiro ou algo do gênero, né, o branqueamento da operação. Conforme o de-risk foi pegando, o mundo foi desligando contas, porque as multas foram chegando para as instituições financeiras. HSBC 2008, o caso dos cartéis, Standard Chartered agora tomou uma multa de 1 bi. Então, eles vão desligando as contas financeiras os correspondentes internacionais, vão tirando o acesso, e hoje o Brasil ele vive uma crise de acesso a contas de moedas estrangeiras. Hoje, não existem mais correspondentes com capitalidade suficiente para atender a demanda do cidadão brasileiro e das empresas brasileiras. Então, para poder dar a gente poder se integrar no mundo, para o Brasil continuar no movimento de globalização, é salutar que a gente possa ofertar a conta de moeda estrangeira, carregar no nosso book moeda como dólar, como euro, sem depender muito, sem essa grande dependência de um banco correspondente. Isso para poder servir o brasileiro, que o brasileiro possa se proteger contra oscilações, se ele é um exportador, um importador, se ele tem business no geral, né, ele possa equalizar o seu ativo, o seu passivo, de maneira a não perder dinheiro, ou na realidade neutralizar oscilações de valor entre o ativo e o passivo dele. Isso, nas economias desenvolvidas, deu uma aceleração muito grande na parte de abertura comercial. Hoje o Brasil, por exemplo, tem 15% de exportação em relação ao PIB, 15% de exportação, 15% de importação, e nós continuamos uma das economias mais fechadas do mundo. O Brasil é muito grande, e ele opera 1,6 tri de dólar por ano, mas a gente continua muito fechado. Não, ótimo. Não, achei a tua visão assim espetacular. Eu não tinha pensado sobre o aspecto desses correspondentes bancários. Para mim é sempre a ideia do exportador ou de alguém que queira ter uma conta em dólar, facilita você ter uma conta em dólar no Brasil do que ter que depender de um banco estrangeiro. Mas essa ideia de que você tem uma crise, tem uma dificuldade, uma diminuição aí de correspondentes bancários e bancos que operam no Brasil, obviamente é um ponto importante também que essa possibilidade de você poder ter uma conta em dólar resolve, né? Aí no Brasil. Sim. E a gente também, obviamente, pós-2014, infelizmente, a gente foi vítima de uma das maiores escândalos de corrupção do mundo. O que não ajuda também, né? Não ajuda, não sei mais. Eles poderem acreditar. Pavani, a gente está chegando perto do tempo aqui, mas eu queria tirar uma outra coisa, falar um outro ponto contigo.
Cara, eu sei que vocês usam um pedaço da plataforma Ripple aqui para fazer liquidação de câmbio, né? E câmbio ainda, grande parte das operações de câmbio ainda tem aquela ideia de ser D2, né? Sim. Eu queria que você me contasse um pouquinho dessa experiência da utilização dessa plataforma do Ripple, de blockchain, para liquidação de câmbio, e quanto tempo você acha que esse negócio vai parar de ser D2, que vai ser automático, D0, no minuto, no segundo, a liquidação de câmbio? A gente já ligou, assim, é uma boa pergunta, né? Por que é D2? Por que é D2? Na realidade, é por conta da arquitetura do sistema financeiro, de bancos locais com bancos correspondentes, com bancos intermediários, com bancos locais na outra jurisdição. Toda essa arquitetura, o fluxo, se você seguir o rastro do dinheiro, ela leva tempo, não tem jeito, ela passa por múltiplas instituições até chegar no seu destino final. Isso só agregando um pouco, assim, até no curso de câmbio, eu comento um pouco. Essa arquitetura foi pensada na década de 70, né? Então, assim, quando você tinha que comunicar uma transação para o Japão, você dependia de uma pessoa estar acordada no Japão para você conseguir transferir, né? Mas de lá para cá, mudou muito, né? Mudou o mundo, né? A internet foi criada e a gente ainda... A arquitetura de bancos internacionais funciona desse jeito, através de telex. O SWIFT nada mais é do que e-mail verificado, né? E isso é um problema, infelizmente, porque você tem a internet sendo uma operação contínua e a gente ainda... A arquitetura do sistema financeiro global, cartão de crédito, qualquer coisa, é uma operação discreta, né? Você, mesmo quando você passa o cartão, o merchan não recebe no dia. Agora que está tendo essa revolução no Brasil, semi-revolução no Brasil, para você receber em D+1. É um absurdo isso. Por conta da arquitetura do mercado, como ela é montada. Como, então, o dinheiro passa por múltiplos corredores, múltiplos players, isso você tem essa necessidade do D2. Nós vamos ligar, agora, nesse segundo semestre, Brasil e Europa até meia hora. Tá? Então, nós estamos soltando, a partir de agosto, Brasil e Europa em 30 minutos. Né? Isso daí vai mudar. Mas para você poder mudar, você precisa estar junto com provedores de tecnologia que permitam nós transferirmos essa arquitetura de sistema correspondente maluca, que passa por N players, para uma arquitetura onde tenha apenas 2 pontos. O banco final e o banco originatário da sua operação. Essa conexão direta é que é preciso ser reconstruída, entendeu? Difícil, mas para trocar, por isso que a gente investe tanto dinheiro nesse mercado e a gente acredita que nós seremos um dos disruptores do sistema atual dessa grande arquitetura aí. Entendi. Então tá para logo, então, né? Eu estou no meio do segundo semestre, é logo ali. Partes do mundo, eu vou te falar, partes do mundo, tá? Porque Europa permite isso, Estados Unidos permite isso. Se você for entrar para Ásia, América Latina, a gente não consegue fazer isso. As instituições financeiras têm que também estar prontas, com seus sistemas locais de pagamento, para poder fazer uma coisa dessa. É uma mudança de mindset, é como se você tivesse highways, autobahns instaladas, e a gente precisa reconstruir essas autobahns. Demora, leva tempo. Não, sim, imagino. Aí, com uma complexidade grande em termos de vários agentes, volume financeiro grande, impacto nas economias dos países enormes, né? Então, assim, o negócio tem que ser feito com bastante cautela, né? Sim, total. Sim. Pavani, acho que a gente chegou no final aqui. Cara, eu queria te agradecer muito pelo papo, que acho que foi espetacular. Né? Já fica aqui, de antemão, um convite para final do ano você voltar para a gente
conversar como é que foi ficou essa história aí dessa meia hora, né? Como é que está sendo implementada e como é que é. Então, assim, já está o convite aí para o final do ano a gente voltar aí para conversar, para você contar para a gente. Obrigado, Gustavo. Obrigado pelo convite. Tá bom. Demais, obrigado. Obrigado para você que assistiu. Mais um programa Câmbio. Semana que vem tem mais um.